Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a importância da ciência no combate à pandemia do novo coronavírus. Eu converso com a doutora Natália Pasternak, microbiologista, fundadora e presidente do Instituto Questão de Ciência, primeira brasileira a integrar o Comitê para Investigação Cética da Carl Sagan. Doutora Natália, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, estamos falando de pandemia há muitos meses, imaginava que o Brasil pudesse estar vencendo essa situação e agora a gente tem, não se sabe se dá para falar uma segunda onda, mas o aumento do número de casos, que eu acho que acende uma luz amarela. A gente vê até os governantes com mais cautela, nós temos aqui no estado de São Paulo a prorrogação da quarentena. A senhora acha que há motivos para se preocupar, já que a gente está vendo uma onda e uma onda muito pesada na Europa e nos Estados Unidos? Há motivo sim, como você falou, Denise, para acender um sinal de alerta e lembrar as pessoas que a pandemia não acabou e que a pandemia não acaba quando a gente quer, a gente precisa antes combinar com o vírus. E o vírus, pelo visto, ainda gosta muito da gente, ele não foi a lugar nenhum, então a pandemia não acabou. O que a gente viu na Europa deve servir de exemplo para a gente, deve servir de alerta, porque a Europa passou por um período que a gente vai entrar agora, que foi férias e verão. E as férias de verão na Europa estimularam muito a circulação de pessoas, viagens, os jovens saindo, relaxando as medidas de quarentena, indo a festas, bares, restaurantes, que é exatamente o que a gente está vendo agora no Brasil. E nós, junto com o verão, a gente tem as festas de fim de ano, que podem agravar ainda mais esse problema, porque as festas de fim de ano convidam a reuniões familiares, com famílias às vezes muito grandes, às vezes festas de amigos, celebrações, convidam a aglomeração, bares, restaurantes. Então é algo que a gente precisa se preocupar para a gente não ver aqui um pico tão grande como está acontecendo na Europa, que tem países que estão numa situação bastante preocupante já. Agora, haveria necessidade de alguma medida restritiva ou apenas o comportamento melhor da população, uma cautela, conseguiria conter esse aumento de casos aqui no Brasil? Eu acredito que só uma mudança de comportamento já faria bastante diferença. Eu acho bem complicado a gente impor um lockdown restritivo que nunca foi feito no Brasil, depois dessa quarentena meia boca, mais ou menos, mas que se prolongou muito e deixou a população muito exausta. Então, provavelmente vai ser muito difícil contar com a colaboração das pessoas se a gente colocar medidas muito restritivas. Claro, se for necessário, a gente fica sem opção. Mas como as pessoas estão realmente com as medidas muito relaxadas, só o fato dessas medidas serem retomadas com consciência, de forma colaborativa, o uso de máscaras o tempo todo, evitar aglomerações, então não ir a bares, restaurantes, shoppings, locais fechados, que convidam a aglomeração de pessoas, manter o distanciamento físico das outras pessoas de 2 metros, e frequentar mais locais ao ar livre do que locais fechados, então estimular que as pessoas, quando quiserem fazer exercício ou mesmo encontrar alguém, que façam isso em parques, em locais abertos, respeitando a distância entre as pessoas e com o uso de máscaras, e não em shoppings, restaurantes e locais fechados. Então, ter essa colaboração mais consciente da população já deve ajudar muito a reduzir e talvez impedir esse novo pico. Agora, doutora Natália, nós tivemos desde o começo uma politização dessa questão da pandemia e das formas de controle, inclusive do uso de máscara, da obrigatoriedade ou não. Aliás, na Europa, eles têm uma flexibilidade muito grande em relação a isso. A utilização de máscaras talvez tenha colaborado. Eu vi a discussão na Alemanha sobre obrigatoriedade na escola, por exemplo, e a população vai contra. Os próprios políticos discordam dessa ideia. A senhora acha que atrapalhou demais essa politização que nós tivemos? Há necessidade dessas medidas mais duras? Por exemplo, é obrigado a usar máscara?
Olha, dizer que máscara é uma medida dura é um certo exagero. É um pedaço de pano, gente, por favor. É só uma máscara, é uma atitude colaborativa, é uma atitude de respeito com o próximo. A máscara não é mágica, ela não vai fazer milagre, mas ela diminui a probabilidade do contágio. Então, quando você usa máscara, você não está só se protegendo, você está protegendo o próximo, você está protegendo seus entes queridos. E não dá, realmente eu me recuso a dizer que máscara é uma medida drástica, é uma medida dura. Não, medida dura é um lockdown restritivo de fazer as pessoas ficarem em casa, de ter toque de recolher. Isso são medidas duras. O uso de máscaras é uma medida colaborativa que requer o mínimo de boa vontade das pessoas apenas. Eu coloquei essa questão porque eu vi essa discussão na Europa, na Alemanha em particular, e eu achei absurda a discussão. Exatamente por isso, que é tão simples usar máscara para a pessoa se proteger e proteger aos outros. Agora, em questão da politização, como é que a senhora viu isso em relação à ciência? A ciência tem sido muito politizada durante a pandemia, desde a discussão lá em março, abril, sobre o uso de medicamentos e agora com o uso político das vacinas. Isso é muito preocupante, porque isso abala a credibilidade da ciência, abala a confiança que as pessoas têm na ciência. No caso das vacinas é mais preocupante ainda, porque vacinas também são medidas colaborativas. As vacinas só funcionam na medida em que todas as pessoas aderem às campanhas de vacinação. Então, criar uma desconfiança, criar um desconforto da população em relação a vacinas pode ser desastroso, não só para o controle dessa pandemia, mas para diversas outras doenças infecciosas que no Brasil já estavam controladas. Nós não queremos ver no Brasil a volta do sarampo, a volta da polio, porque de repente as pessoas ficaram desconfiadas de vacina. Então, essa politização da ciência, ela pode ser muito deletéria para a sociedade. Agora, em termos de perspectivas, o que a gente pode esperar de uma forma realista em relação às vacinas? A gente teve novidades importantes de imunização na semana passada, nesta semana, mas sendo realista, o que a gente pode esperar? Olha, sendo realista, e hoje eu digo isso com muita satisfação, a gente já pode esperar vacinas que funcionam. E isso já é muito legal. Ter essa resposta preliminar da Pfizer e da Moderna, que deram recentemente as suas análises preliminares de fase 3, isso mostra que vacinas para a Covid-19 podem realmente proteger contra a doença. E numa taxa mais alta até do que a gente imaginava no começo. A OMS está disposta ainda a aceitar e aprovar vacinas com pelo menos 50% de proteção, de eficácia. E a Moderna e a Pfizer já vieram com taxas de 90% de proteção em análises preliminares, ainda não são as análises finais, mas mesmo assim isso acende uma luz no final do túnel da certeza que estamos no caminho certo e de que certamente teremos vacinas que funcionam, que protegem. Então, isso já dá realmente um alento, é uma esperança, uma ótima notícia de que nós vamos sair dessa. E vamos sair dessa com vacinas. Mas a gente tem um tempo ainda até essas vacinas ficarem prontas e disponíveis. Então, isso ainda vai demorar. Mesmo após a aprovação, elas têm que ser produzidas em escala, elas precisam ser transportadas. Nem todas elas vão servir para o Brasil. A vacina da Pfizer, por exemplo, requer um congelamento em temperaturas muito baixas, que praticamente inviabiliza que a gente use essa vacina fora das grandes metrópoles, e mesmo nas grandes metrópoles é um uso reduzido. Então, é como uma prova de conceito, essas análises preliminares de vacina são excelentes, porque elas dizem pra gente, vai funcionar. Agora, o quanto vai funcionar e qual vai ser o acesso que a gente vai ter a essas vacinas, como que a gente vai comprá-las ou produzi-las, transportá-las, distribuí-las para a população aqui no Brasil, isso já são outros 500 que a gente vai ter que realmente pegar com mais afinco no ano que vem para poder construir as campanhas de vacinação aqui no Brasil. Antes do meio do ano que vem, eu acho pouco provável que a gente tenha aí uma grande parte da população vacinada.
vacinada. A partir do meio do ano que vem, eu acho que a gente já vai estar no caminho de sair da pandemia. Agora, doutora Natália, esse questionamento que houve em relação ao papel da ciência e o quanto que ela poderia passar de uma mensagem correta para a população, não teve a ver com algumas vacilações da OMS, inclusive o presidente Bolsonaro voltou a questionar, mas num outro sentido. Mas que não se sabia exatamente que era uma pandemia no início, demorou para decretar a situação de pandemia, depois o uso de máscaras, que também não se recomendava, uma série de idas e vindas que deixaram a população desconfiada. A que a senhora atribui isso? Há um desconhecimento de como a ciência funciona, porque para quem é da ciência, esse vai e vem de informação é comum, a gente está aprendendo. Quando a gente está respondendo perguntas sobre algo novo, como é o caso desse vírus, como era o caso dessa pandemia lá em março, abril, a gente sabia muito pouco sobre o vírus. Então a gente sabia algumas coisas sobre os primos deles, o SARS-CoV-1, né, lá o SARS de 2002, e o MERS de 2012, e a gente foi fazendo perguntas e tentando responder essas perguntas da melhor maneira possível. Mas eu acho que para a população que não está acostumada como a ciência funciona, a população ela quer respostas prontas e absolutas. E a ciência não funciona de forma dogmática e absoluta. A ciência funciona com a melhor descrição da realidade naquele momento, naquele contexto, com as melhores ferramentas que a gente tem na mão. Num primeiro momento, parecia realmente que o uso de máscaras não ia fazer sentido para esse tipo de vírus. Depois, as evidências foram mostrando que não, olha, melhora bem, diminui bem a probabilidade de contágio. Então, adotamos as máscaras. Mas para a população que não está acostumada, que a ciência muda de ideia diante de novas evidências robustas, a população fica assim, esse pessoal não sabe nada do que está falando, uma hora é para usar máscara, outra hora não é. A gente sempre usa muito o exemplo do ovo e do colesterol, né? Esses caras não sabem de nada, uma hora ovo faz bem, outra hora ovo faz mal. E a ciência, ela é dinâmica, ela não é estática, ela não é dogmática. Então, eu acho que, em geral, a população não especialista, ela não está acostumada com essa maneira de pensar, com a maneira como a ciência caminha. E acho que daí cabe a nós, comunicadores de ciência, fazer esse papel, mostrar como é o processo científico, para que a população entenda que isso é normal, a gente vai construindo conhecimento ao longo do tempo, a gente não tem as respostas prontas assim na hora. E tem a questão da mutação do vírus, o novo coronavírus, ele já foi um grande desafio para a ciência, porque diferente de outras situações, H1N1, por exemplo, não se conseguiu descobrir um medicamento que pudesse ter eficácia em todos os casos. Então tem procedimentos, medicamentos diferentes, recomendações que foram mudando, né? E tem esse risco dele sofrer uma nova mutação e começar tudo de novo? Olha, risco sempre tem, vírus mutam, mas a taxa de mutação do coronavírus não é uma taxa de mutação alta como o vírus influenza ou o HIV. Então, até agora, já apareceram vários mutantes, várias variações do mesmo vírus, do SARS-CoV-2, e nenhuma dessas mutações foi tão significativa que mudasse muito a carinha do vírus a ponto dele não ser reconhecido por uma vacina ou por um anticorpo. Então, as mutações que aconteceram até agora, elas não foram preocupantes. E ele não é um vírus que tem uma taxa de mutação muito alta. Então, por enquanto, não é uma preocupação de que o vírus vai mutar e a gente vai ter que fazer vacina tudo do zero, tudo de novo. Me parece que não. Talvez no futuro, daqui a alguns anos, apareça aí algum mutante ou algum primo dele, algum outro vírus. A gente vai ter que estar preparado para novas epidemias, seja de novos coronavírus ou de novos vírus influenza, que também a gente já teve vários no passado. Então, com certeza, incrementar os nossos serviços de vigilância sanitária vai ser necessário de qualquer maneira. Eu conversei com Natália Pasternak, microbiologista, fundadora e presidente do Instituto Questão da Ciência. Doutora Natália, muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada a você, Denise. Com vocês.